A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Deus esteja te abençoando aí nessa segunda-feira abençoada. E a graça do Senhor, ela quer ser cada dia mais abundante na minha vida e na sua vida. E eu tenho uma palavra para compartilhar nessa manhã. Eu gostaria que você meditasse junto comigo. É coisa rápida, não vou demorar muito, né? Até mesmo eu sei que você tem os seus afazeres. Mas vamos deixar a Marta de lado e vamos ser um pouco Maria, né? Capítulo 5 de 1 João. 1 João, está no capítulo 5, lá depois de Apocalipse. E eu vou começar a ler no versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Eu vou parar por aí, eu podia ir mais adiante, mas proximamente eu vou continuar a leitura e a gente está aprendendo um pouco mais daquilo que Deus quer nos dizer aqui nesta manhã, porque a palavra de Deus diz que o mandamento maior que Jesus veio trazer, né, ele resumiu os mandamentos da lei num só, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, a nós mesmos, o nosso próximo como a nós mesmos. E lá no capítulo 14, capítulo 15 do Evangelho de João, João fala muito nisso. Quando Jesus, ele diz que vos ameis uns aos outros, né? Que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. E no capítulo 14, aliás, capítulo 12, no versículo 23, está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É claro que aqui a Bíblia está falando de como Deus ama, e como Deus quer que nós também amemos. Porque se a gente for falar de amor da maneira emocional e humana, nós não estamos falando do verdadeiro amor, porque o amor humano, ele é egoísta, o amor humano, ele gosta de levar vantagem, o amor humano é interesseiro, as pessoas, com o amor humano, emocional, ela ama enquanto está tudo correndo bem com a outra pessoa, com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos, mas necessariamente, o que acontece? Que de repente as pessoas, por qualquer motivo, deixam de amar. Né? E aí é que nós vemos aí as situações que acontecem no mundo, com diversas situações familiares, diversas situações na igreja, diversas situações de família. Então a palavra de Deus, ela é clara, que o amor de Deus não é esse amor que nós vivemos em torno dele, esse amor emocional que nos leva até a pensar mais em nós do que nos outros. Veja bem, a palavra de Deus, ela diz lá no João capítulo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E posteriormente a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Veja bem, então qual era o interesse de Deus para nos salvar? Né? Sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que é o amor dele. Um amor incondicional. Um amor que não te pediu contas, na verdade, porque você não tem como pagar. Mas Deus amou e ama tanto que ele deu seu filho. Quer dizer, esse amor motivou a uma ação. Amor sem uma ação não é amor, é pura emoção. Falar de amor é uma coisa, agora vivenciar o amor é outra coisa. E Deus mostrou aqui que o amor em si é um amor vivenciado, é um amor que age em prol do próximo, ou em prol do semelhante, a favor de alguém. E Deus mostra que esse amor é um amor que se move a favor, porque Deus amou e se moveu a nosso favor com a sua graça, com a sua misericórdia. Por isso que nós somos salvos pela graça,
sendo pecadores, que merecíamos nós? Nada. Mas ele provou que nos ama, sendo nós ainda pecadores, quer dizer, sem direito algum a nada, sem direito algum à salvação, sem direito algum, porque todos os pecados estão da glória de Deus, mas ele provou que nos ama, dando o seu Filho amado na cruz. E isso que o motivou a enviar seu Filho para nos salvar, o seu amor. Esse é um ponto muito chave nisso, para que nós possamos entender o que é amar a Deus e o que é amar o próximo. O amor não é um sentimento humano. O amor que nós estamos falando aqui é um amor que se move por uma ação de preservar aquele que o gera, aquele que foi gerado. Por isso que no versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Bom, eu nasci de Deus. O amor de Deus me gerou. E todo aquele que ama ao que o gerou, que é Deus, também ama ao que dele é nascido. É claro, se eu amo a Deus que me gerou, eu também vou amar aos outros que foram gerados por ele. É claro. Está dando para entender? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Versículo 2. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha aí, mandamento. Eu guardo o mandamento. Eu vou agir segundo uma palavra de Deus, amando a Deus acima de todas as coisas. Eu vou agir em prol do meu próximo. Eu vou dar. Eu vou abençoar. Eu vou visitar o meu próximo no hospital quando está enfermo. Eu vou ajudar a levantar um caído. Veja bem, amor que nos motiva a uma ação. O amor de Deus motivou Deus a agir a nosso favor. Então, se eu amo meu próximo, eu tenho que agir em favor do meu próximo. Lógico, eu tenho que ter o mesmo amor que Deus assim manifestou por nós, nos dando seu Filho Jesus. Eu tenho que ser favorável a outros, embora eu não mereça. Porque eu, sendo pecador, sem merecer, ele deu o seu Filho por mim. Então quer dizer que para mim amar o meu próximo tem que merecer? Não, esse amor aí não é o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. Me move a ajudar, me move a abençoar incondicionalmente. Por isso que eu tenho que perdoar o meu irmão, perdoar o meu próximo que me ofendeu. A Bíblia diz: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe voz de comer. Eu amo o meu próximo, ele tem fome, pode ser meu inimigo, mas eu dou a ele de comer. Se tiver sede, dá a ele de beber. Esse é o verdadeiro amor de Deus. E isso é mandamento de Deus. Foi Jesus quem disse. Jesus é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia é clara quando diz isso. Até os demônios reconhecem que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor e treme. Lá em João capítulo 5, quando aquele endemoniado gadareno chegou diante de Jesus e viu no Espírito a glória deles, correu e se prostrou-se diante dele e o adorou. Ora, o adorou por quê? Porque reconheceu Jesus como Deus. Porque adorar só a Deus. Não se pode adorar a outro, senão a Deus. E os demônios reconhecem Jesus como Deus. Aleluia! Glória a Jesus Cristo, o Senhor. Agora, será que nós reconhecemos isso? Quando é que eu reconheço que Jesus Cristo é Deus? Que Jesus Cristo é o Senhor? Quando é que eu reconheço que o Pai do todo, de todas as coisas, o nomeou herdeiro e Senhor de todas as coisas? Se ele é herdeiro, até o título do Pai ele tem, que é Deus. Ele herdou tudo. Jesus Cristo é o Senhor. Então eu tenho que obedecer os seus mandamentos. Eu tenho que obedecer a sua palavra. Eu tenho que amar meu próximo como ele me ama, incondicionalmente. Por isso que eu devo perdoar o meu próximo que me ofende. Porque sendo eu pecador, Jesus já morreu na cruz por mim para me perdoar. Posteriormente, assim que o Evangelho me chegou a mim, eu aprendi e perdoei. E hoje eu sou livre das cadeias, das amarras. O perdão vem de Deus. Eu tenho que entender isso.
Marcos capítulo 11, versículo 27 e 28 diz: e quando estiver orando, 25 aliás, perdoai, para que vosso Pai que está no céu também vos perdoe as vossas ofensas. Porque se você não perdoar, você também não pode ser perdoado. É uma reciprocidade. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu tenho que entender isso. É por isso que muitos ainda estão cativos, não crescem espiritualmente, não avançam, porque quebram o maior mandamento de Deus, que é demonstrar amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem tem problema com o seu próximo, não perdoa, odeia seu próximo, odeia seu irmão, está fora da bênção, está fora da graça, está na lei, porque a Bíblia diz que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Está claro isso, querido? E eu não posso, de maneira alguma, deixar de amar o meu irmão. Se eu amo a Deus, que eu não vejo, meu irmão está ali, eu estou vendo. Porque se eu não amo meu irmão, que vejo, como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo? Então a palavra de Deus nessa manhã é para você que está com problema com o teu próximo. Porque se você tem problema com o teu próximo, tu tem problema com Deus. Tu tem problema com o Espírito Santo, é por isso que a tua vida não avança, é por isso que você não cresce, é por isso que você não frutifica. Quem tem problema com Deus tem problema com a Bíblia toda, querido. Quem tem um problema com o irmão e não perdoa o irmão tem problema com Deus em toda a sua palavra. Porque Jesus, ele transformou todos os mandamentos da lei num só. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quer deixar de ter problema com Deus? Volta a obedecer a Deus. Perdoa teu próximo, perdoa teu irmão, ame a teu próximo, ame a teu irmão. Acabou todo o teu problema com Deus. Porque aquele que ama, cumpre toda a lei, querido. Quando você ama o teu próximo, ama a Deus e o teu próximo, você está cumprindo toda a lei. Você não vai adulterar, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai dar volta nos outros. Porque você sempre vai pensar, não, se eu fizesse contra o meu próximo, não estou fazendo contra Deus. Eu amo o meu próximo, peraí. O que eu não desejo para mim, eu não desejo para ele. Então você vai andar em santidade em relação a Deus e em relação ao teu próximo, querido. Se você designar mal no teu coração com o teu próximo, você está designando mal para com Deus. Acorda, povo! Se você não cumpre esse mandamento em amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, você está no bico do urubu, meu irmão. Está na beirada da panela fervente. Então acorda, povo. É muito sério o que eu estou falando aqui nessa manhã. É bom que você medita nisso. E uma outra coisa que eu vou te dizer. Tem gente que vive dando desculpinha para continuar de cara virada com Deus, com o seu próximo. Se tu está de cara virada com o seu próximo, Deus está de cara virada para você. Acorda, povo. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus, ame também o seu próximo. Vê bem o perigo que você corre, o perigo que nós corremos em ter problema com o próximo. Se você ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Agora eu vou no versículo 3. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Nós somos ajudados, fortalecidos pelo Espírito Santo Consolador, para poder cumprir os mandamentos de Deus. Se você ama a Deus, ame o seu próximo. Porque senão você ainda continua no amor emocional. Não é o amor que vem da palavra. Você continua no egoísmo e pensar só em você. Nós não podemos continuar dessa maneira, querido.
A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. Ei, nessa manhã eu estou te dando um alerta. Não deixe o teu amor a Deus esfriar, tendo problema com o seu próximo. Porque quando você tem sérios problemas com o teu próximo, o teu amor está esfriando e está arriscado a acabar. E aí o problema vai ficar pior ainda. Não quer que teu amor esfrie? Abre o teu coração. Abençoe teu próximo, perdoa. E aí você vai ver como é que esse amor vai crescer mais ainda. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos tem dado. Amém, querido? Vamos ficar até aqui? Depois a gente vem aí com mais um pouquinho. Projeto Evangelístico Monte Santo. Estamos aí no impacto, aí evangelizando, amando o próximo, ganhando alma para Jesus. Conto contigo. Deus abençoe. Uma manhã e uma semana super abençoada. Se fortalece nessa palavra. Não deixe com que o diabo roube essa essência, que é o amor que vem de Deus, o amor do alto. Não é um amor humano, egoísta que a gente vê por aí, não. É o amor de Deus que nos leva a amar o próximo. Porque eu só amo a Deus quando eu amo o meu próximo. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tamo junto, hein?